Fala galera, tudo bem? Então, esse vídeo traz aí um pequeno resumo da matéria dessa semana e no caso essa semana nós vamos falar especificamente aí sobre a parte de reações químicas, leis ponderais e o mol. Essa é a nossa primeira parte aí, né? Serão duas aulas relacionadas à estequiometria e essa será a primeira parte da matéria. Primeiro, quando a gente fala de reação química, a gente pensa em transformação. As transformações elas podem acontecer de duas maneiras. Nós podemos ter transformações físicas e transformações químicas. As transformações físicas elas estão somente na forma. Se eu pegar, por exemplo, uma barra de ferro e amassar, essa barra de ferro foi transformada, ela está diferente daquilo que ela tinha anteriormente. Porém, eu só alterei a forma dela, como se eu dissesse assim, ainda tenho ferro, só ferro. O que eu tinha antes é exatamente igual ao que eu tenho depois. Quando eu venho para a transformação química, eu tenho uma transformação na estrutura dessa substância. Eu transformo a substância que eu tenho originalmente em outra substância. Por exemplo, se eu pegar a mesma barra de ferro como exemplo, né? Se eu pegar essa barra de ferro e deixar ela do lado de fora, ela vai pegar chuva, umidade, calor. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com ela? Ela vai enferrujar. Também transformei, também ocorreu uma transformação. Porém, essa transformação ela é uma transformação química. Por quê? Porque além de alterar a forma, eu tenho a transformação estrutural. Eu não tenho mais somente o que eu tinha anterior. Eu não tenho mais o ferro. Eu tenho a ferrugem. A ferrugem é um produto, um resultado dessa transformação. Nós dizemos que aí ocorre uma reação química. Toda vez que você tem uma reação química, substâncias são transformadas em outras substâncias. Nós temos o chamado reagente, que são as substâncias que estão no início, sendo transformados em novas substâncias, que são chamadas de produto. Nessa transformação, nesse processo que a gente tem de transformação, o que a gente tem são um rearranjo das moléculas. As moléculas que estavam anteriormente têm as suas estruturas destruídas, as suas ligações rompidas, e assim novas substâncias são formadas, novas ligações são formadas, os átomos se reorganizam. A gente tem exatamente os mesmos elementos no início e no final da reação. Eles só vão ter seus átomos organizados de maneiras diferentes. É exatamente o que a primeira lei ponderal fala, é chamada lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não existe perda numa reação química. Não existe perda numa transformação. Tudo que está no início está no final. Quando eu tenho, por exemplo, a barra de ferro reagindo com o ar, com a umidade de uma maneira geral, nessa reação, o resultado dela, que é a ferrugem, o óxido férrico, eu tenho os mesmos elementos presentes. Os átomos, eles vão estar reorganizados. Tudo que eu tinha no início, eu tenho no final. E como eu tenho os mesmos átomos, a mesma quantidade de átomos, apenas reorganizados diferentes, a gente sabe que cada átomo tem sua massa, tem seu valor de massa. Eu vou dizer o seguinte, que a massa que eu tenho no reagente é exatamente igual à massa que eu tenho no produto. A massa total das substâncias que estão no reagente vão ser exatamente a mesma quantidade em massa que eu tenho lá no produto. Então, essas massas se repetem. E aí, eu tenho a lei de Lavoisier, dizendo que a massa do reagente é igual à massa do produto. É isso que ele quis dizer, matematicamente falando. Existe uma segunda lei, chamada lei de Proust, que ela é chamada de lei das proporções. A lei de Lavoisier é chamada de lei da conservação das massas. Você tinha no início, se mantém no final. A lei de Proust, que se refere à proporção, ela diz que conforme você tem a mudança, né, a alteração de uma das massas de determinada substância da reação, todas as massas serão alteradas na mesma proporção. Isso é, se eu aumentar a quantidade ou diminuir a quantidade da massa de algum dos reagentes ou produtos, todas as outras substâncias terão as suas massas alteradas na mesma proporção. Isso para poder manter a lei chamada lei de Lavoisier, para poder ter reagente igual a produto. Então, na lei da proporção, eu tenho a manutenção da lei de Lavoisier. E quando a gente fala de massa, quando eu penso em massa atômica, massa molecular. Essas massas são dadas em unidade de massa atômica. É impossível eu pesar um átomo, é impossível pesar uma molécula. Então foi necessário encontrar uma forma de se pesar, de se falar em massa quando se pensar em determinadas substâncias, já que elas são formadas por moléculas. Daí surgiu
o chamado número de Avogadro. Avogadro foi um cientista e ele fez um determinado experimento e ele conseguiu quantificar a massa das moléculas a partir da massa molecular dessas moléculas, utilizando uma determinada quantidade de moléculas, uma quantidade de partículas, que é chamado de mol. O mol, ele é uma quantidade, e o valor numérico é bem grande, que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas, equivale a uma quantidade de mol. Essa quantidade de mol é possível você ter a massa molecular, a massa atômica, numericamente igual à chamada massa molar, que é a massa de um mol. Então, se eu digo, por exemplo, que a massa do gás carbônico é 44 gramas por mol. Primeiro, esse 44 veio de onde? É a massa molecular. É a soma das massas dos átomos que formam a molécula de CO2. Beleza. E o que significa gramas por mol? 44 gramas por mol significa que 44 gramas de gás carbônico equivale a uma quantidade de 1 mol de moléculas de gás carbônico. O que seria 1 mol? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Então, 1 mol é como se fosse uma dúzia. Se eu tenho uma dúzia de laranjas, eu tenho 12 laranjas. Se eu tenho uma dúzia de cadeiras, eu tenho 12 cadeiras. Qual é a grande jogada? A massa é igual? Não. Uma dúzia de laranjas são 12 laranjas, mas com a massa de 12 laranjas. Uma dúzia de cadeiras são 12 cadeiras, com a massa de 12 cadeiras. Agora, quando eu penso no mol, é a mesma ideia. 1 mol de gás carbônico é 44 gramas. Tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Beleza. Agora, quando eu pego, por exemplo, 1 mol de água. 1 mol de H2O também tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Porém, a massa vai ser diferente. A massa será 18 gramas, que é a massa referente à massa molecular de H2O. Então, isso para átomo também. Por exemplo, o átomo de cálcio tem massa atômica 40U, 40 unidades de massa atômica. A massa molar dele é 40 gramas por mol. O que isso quer dizer? O que significa 40 gramas por mol de átomos de cálcio? Significa que quando eu tenho 1 mol de átomos de cálcio, isso é, quando eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio, eu tenho uma massa de 40 gramas. Se eu pesar, se eu tiver uma balança aqui, tiver condições de pesar essa quantidade de átomos de cálcio, a massa que eu vou ter vai ser 40. Se eu tiver como pesar essa quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, por exemplo, a massa que eu vou encontrar vai ser 18 gramas. Então, a massa molar se refere à massa em gramas daquela quantidade em mols especificamente. Tranquilo? Então essa é a primeira parte da matéria para a gente poder começar a trabalhar um pouquinho o conceito de estequiometria. Legal? Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.